E aí, nessa linha, cara, o que você acha do Neuralink? Cara, do nosso queridíssimo Elon Musk. Então, é assim, eu acho que assim, como tudo que o Elon Musk faz, você tem um componente de marketing tão forte que ele se torna um ser autônomo na discussão, né? Então, Sim. tem um caô monstruoso, até a gente já comentou isso aqui, e em paralelo tem um negócio muito legal. Então, o caô monstruoso é o seguinte: a ideia de que a gente vai poder pegar e fazer a internet do pensamento. Então, vou me comunicar com o código neural. Por que isso é um caô? Porque a gente não sabe como pegar um impulso elétrico que vem de uma rede qualquer, um sistema binário, qualquer um deles, você é programador, sabe muito bem disso, e converter no código usado pelo cérebro, chamada linguagem do pensamento, porque a gente não sabe como é que é a linguagem do pensamento. Simples não tem assim. O alfabeto da linguagem do pensamento. A gente não tem, provavelmente ela nem tem alfabeto, isso que é o engraçado, né? O negócio funciona, até vale a pena discutir como funciona, mas enfim, o negócio funciona de uma maneira que não é baseada no nosso entendimento do que é uma linguagem. Isso com toda certeza. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: os caras têm realmente puxado a carroça da chamada interface homem-máquina. E isso daí, cara, isso é o futuro para o tratamento de todas as doenças do movimento que existem. Então, simples assim. Tem um neuroprotética, o negócio de você botar algo no cérebro, enfim, no tronco encefálico, na espinha dorsal, nessas partes mais difíceis de mexer. E aí a pessoa conseguir recuperar quem movimento. tem, Cara, isso é maravilhoso. Então é muito bom que a coisa está sendo puxada para frente. É só que tem esse outro componente que é... Tem que saber separar, né? Como tudo lá, tem que saber separar. Mas é que eu entendo o pensamento do Elon Musk. É tipo, como que eu vou captar a atenção do grande público para que ele se importe com isso? Ah, vai recuperar os membros. Pô, todo público se importa com as pessoas deficientes e tal, mas de verdade, eles se importam muito mais com eles mesmos. Lógico. Então, se você dá alguma coisa que ele sabe que vai impactar a vida dele, ele já se importa mais. E essa é um pouco da genialidade dele, mas você tem que entender que ele é um gênio do marketing. Exato. É muito interessante como o marketing mudou de figura, né, hoje em dia, como ele se tornou essa outra coisa, né? Porque antes a gente pensava assim, porra, o marketing... É engraçado, é como se o marketing tivesse deixado de ser tão profissional e, na verdade, ele se tornou muito mais profissional. Porque antes era uma coisa assim, né? Poucos anos atrás. Porra, o marketing é aquela coisa que as empresas fazem para isso e aquilo, etc e tal. Hoje em dia, com essas figuras, tipo o Elon Musk, o Bezos e etc e tal, você tem esse marketing que são desses ecossistemas de visão, desses futuristas, e que realmente determinam todo o resto do marketing, né? Então, todas as empresas estão indo atrás. Então, por exemplo, esse lançamento do Meta, né? Essa coisa que, por sinal, está sendo muito criticada porque, de repente, tem algo ali que não funcionou bem. Talvez o Mark Zuckerberg não nasceu para ser esse ser visionário. Eu também acho que não. Eu sou dos caras críticos eu também acho que não. porra. Eu também acho que ele não nasceu para ser isso. É isso aí. Mas foi essa jogada, né? O cara quer ir lá e dizer assim, agora o mundo vai ser desse jeito. A gente está personalizando muito, né? Essa coisa. E eu acho que não vai dar certo justamente porque nada que é grande e impacta a sociedade sai de cima para baixo. Concordo inteiramente. Não é ele que vai falar, agora a humanidade vai se comportar assim porque eu criei esse app. Mano, não é assim que funciona. Claro que não. Você tem que ter um movimento social com uma demanda forte de algo novo, você cria algumas coisinhas ali, aí essa coisa capta o interesse e cresce. É assim que funciona. Com certeza, cara. Mas o cara é egocêntrico máximo, né, pô? E reptiliano. Todas as características. Eu vi a apresentação e tem uma hora que eu acho assim, essa é realmente a hora para mim mais reveladora, que ele vira e fala assim, and there is one more thing. E aí tem o close nele. Cara, essa é a fala do Steve Jobs quando ele foi lançar o iPhone. Essa é a aspiração. Ele sempre falava, né? Tinha uma coisa a mais. Aí Tá lá, cara. Essa é a ideia. Eu quero ser amado, visto como um visionário. And there's one more thing. E aí tá aí que, tipo, cara, não adianta. Simulacro não rola. Encontre seu espaço e vai dar mais certo. Que com um cara bilionário e dono das maiores empresas do mundo, o que esse cara quer? Que ele não tem. Ser amado. Exatamente. É reconhecimento. Ele quer ser considerado... Não, o cara tem dinheiro, tá, mas olha o que ele fez. E é isso que, infelizmente, não. Eu acho felizmente, né? Mas é que tem muita gente que não gosta. É o que o Elon Musk capitaliza muito. Porra, entendeu? Total. Porque as coisas que ele faz, ele tá indo pra Marte, mano. Tá ligado? Ele não criou um tá joguinho de realidade virtual e falou que ia mudar a sociedade. Tá ligado? Ele falou assim, mano, eu tô criando um foguete que dá ré, mano. A gente fala foguete não dá ré, foguete dá ré hoje em dia, tá ligado? Adorei. Mas o Mark Zuckerberg, cara, ele faz parte de um grande projeto aí chamado Breakthrough.
Breakthrough Initiatives, que é... Ele tem várias coisas. Uma é a Breakthrough Starshot, que é mandar pequenas sondas para o espaço interestelar, para a próxima Centauri, que é a estrela mais próxima. Ele tem o Breakthrough Listen, que eles desenvolveram sensores que estão nos radiotelescópios para a gente... Já viram o filme Contato, né? Então, é aquilo lá, só que num nível muito maior. A empresa é dele, a Breakthrough. E ele fez um negócio muito legal, cara. Tem o prêmio Nobel, certo? O prêmio Nobel dá o prêmio lá para um determinado cientista. Só que sempre tem os injustiçados, sabe? Por exemplo, tem a mulher que descobriu o primeiro pulsar, que é um tipo de objeto, a Jocelyn Bell. Ela nunca ganhou o prêmio Nobel, porque na época dela, cara, mulher, cara, era, entendeu? Era machista quem demais. Quem ganhou foi o orientador dela. Cara, ele só era orientador, mas quem descobriu foi ela. Entendi. E o que eles fizeram? Ano passado, 2019, eles deram o prêmio para ela, o Breakthrough Prize, que eles chamaram. Então eles estão dando prêmio para quem é. A empresa era, né? O Mark Zuckerberg, ainda porque ela existe. O Yuri Milner, sabe quem é o Yuri Milner? Que é o russo também, tipo, papa da internet. Sim. E o Stephen Hawking, eram os três. Caralho. Só que o Stephen Hawking morreu, mas os dois estão tocando, cara. Que da hora. Então, e o prêmio é o assim, quê? Que eles dão dinheiro pra caralho? Eles dão dinheiro. 3 milhões de dólares. Porra, melhor prêmio. Então ele tem essa... Nobel. Chama Breakthrough O Nobel Initiatives, também é que tem dinheiro. várias... Dá dinheiro também? Dá. Que tem várias vertentes, entendeu? Então, assim, só que aí, lógico, né? Não é igual o Elon Musk. O Elon Musk aí põe a cara ali, né? Nesse caso aí, os caras põem a cara mais da empresa. Aham. Talvez, meio pra não ficar tão... Marcar lá o Mark Zuckerberg, coisa, ele entendeu? te validou. Valeu, É. obrigado, Mark Zuckerberg. Mas ele tem essa iniciativa aí também, cara. Mas o Meta lá, aquele negócio, né, cara? É o spin-off do mal, né? Tem a parte legal, não tem? Eu acho que assim, a ideia de você viver a vida no videogame é ruim. A ideia de você impor de cima, sobretudo num contexto que sua empresa está sendo bombardeada por escândalos de reputação e tal, é ruim. Mas o princípio que está por trás é interessante. Sim. Porque assim, na minha visão, a gente tem uma combinação de 5 tecnologias que foram aceleradas pela pandemia que estão levando a esse momento. E eu acho que essa coisa vai acontecer mesmo. A primeira tecnologia eu chamo ela de XR, quer dizer, não só eu, que é a realidade estendida. O que acontece? A gente tem realidade aumentada, realidade virtual, a gente tem a mixed reality, na realidade mista do HoloLens, etc e tal. A partir do momento, quando essa coisa começou a se popularizar, muita gente começou a pensar na importância de poder chegar por qualquer caminho. E isso, realidade estendida é um conceito para dizer assim, qualquer uma delas. Mas também é um conceito para dizer, porra, e se de repente eu puder acessar alguma coisa de todas as maneiras diferentes? Isso é um negócio que isso vai ser chamada interoperabilidade. Essa interoperabilidade começou a rolar forte. Esse é um ponto. 5G. Cara, sobretudo o lance que você estava falando lá embaixo. O lance da latência é muito importante. Latência é o fundamental. Então, essa coisa de ser rápido é uma coisa que vem mudando. Então, permite, de fato, que as pessoas se comuniquem, por exemplo, num espaço que é ao mesmo tempo físico e virtual. Isso aí é fundamental para o metaverso funcionar, né? Fundamental. Sem isso, Não vai funcionar. Pra nós gamers, a gente entende muito bem a importância da latência. Latência é tudo, exatamente. Aí tem um negócio que eu acho que conta muito, que eu chamo isso de internetização de tudo, que é a Internet of Everything, né? Da Internet IoE. das coisas, né? Que é uma internet das coisas para todas as coisas. O que acontece é que as coisas estão ficando conectadas e quando elas estão conectadas no mundo lá fora e não exatamente dentro de um mundo virtual, de um game, o que a gente tem é dado suficiente para fazer um negócio que para mim aí é o grande negócio, que é o Digital Twin, que é o gêmeo digital. Para mim o X do metaverso, que você fala, cara, isso aqui é realmente foda, é a construção de réplicas digitais do mundo real que não representam só cenários. Não é que nem um cenário estático de jogo. É uma réplica no sentido da vida que acontece dentro desses ambientes. Por exemplo, a Ericsson está construindo uma cidade inteira, tá, em Digital Twin, assim, uma réplica inteira. Por sinal, tem várias, Seul, Las Vegas, tem vários Digital Twins sendo construídos. E a ideia não é simplesmente ter cada rua, cada prédio, cada coisa. Não, é ter cada fluxo de eletricidade, de água, de gás. Nossa, é muito complexo. É muito. Só que pensa uma coisa. Uma vez que eu tenho todos esses dados e eu tenho... Tá, então eu estou lá com um monte de sensor, IoE. O mundo está internetizado. Eu crio uma réplica digital. Eu implemento nessa réplica digital esses dados todos que fazem essa réplica digital funcionar como o mundo real. O que eu faço na sequência? Na minha visão, crio simulações.
Porque daí eu posso falar, se eu mexer nessa variável, nessa outra variável, o que vai acontecer? E aí eu vejo, em termos reais, a simulação. Então, para mim, o verdadeiro sentido do metaverso é criar simulações. E eu acho que a principal coisa que vai acontecer, mano. A gente vai enxergar... E aí você descobre que a sua simulação é melhor que você. E aí, cara? Mas isso é fácil, né? Turismo virtual. Não, vai ter tudo isso. Mas pensa uma outra coisa. Pensa assim, a gente tem os grandes problemas da humanidade. Por exemplo, vamos pensar assim, o que gera o caos humano, tá? Então, por exemplo, você tá num evento, tá? Então, e de repente tem um caos e um pisoteamento e milhares de pessoas são mortas. Quais são as fagulhas que geram esse fenômeno, esse tipo de fenômeno? Isso é uma coisa que a gente não sabe responder hoje em dia. A gente tem vários, tá? Do Ramadã, tem um monte de exemplos de situações que as pessoas estavam lá para celebrar alguma coisa e de repente, cara, o negócio virou um caos e as pessoas se pisotearam e etc e tal. Ou então guerras e os fenômenos de perda de vista. O que gera isso aí? Ninguém sabe responder. Existem uma série de teorias, muitas sociológicas, outras tantas matemático-sociológicas, outras puramente físico-matemáticas. Não importa. O negócio é, na prática, a gente não sabe tão bem. Por que a gente não sabe tão bem? Não tem dados. Porque exatamente. Porque a gente não consegue criar uma simulação perfeita dessas situações porque a gente não tem dado da situação real. Uhum. Agora imagina como as ciências humanas, como o entendimento dos problemas humanos mudaria se a gente efetivamente pudesse modelar, simular todas essas situações. Total. Você põe uma inteligência artificial para encontrar padrões dentro dos movimentos humanos. Você tá entendendo, cara? Sim. Então eu tô achando que assim, o verdadeiro sentido do metaverso é mudar a maneira como a gente trata os problemas insolúveis da A gente atualidade. vai ser muito mais inteligente na forma com que a gente organiza os nossos recursos. Então eu tô vendo, na verdade, positivamente esse aspecto. Mas é que você também não tá vendo o lado negativo da parada, né? Não, tem muitos, tá? Porque eu quase não uso rede social mesmo, comecei faz 2 meses. Exatamente. Imagina você ser cancelado no metaverso, cara. Que doideira. Imagina. Imagina Pelo um menos é só governo- você desligar, né? Imagina Pronto. um governo que ele não tem, não tem só a sua posição atual em qualquer momento. Ele tem exatamente seus sonhos, suas esperanças, seus maiores medos, quem você ama, com quem você provavelmente vai se casar, quais são o tipo de coisas que você quer comprar. Tudo. Você tem toda a razão. Isso aí é realmente uma distopia total. É claro que ela não chega nesse nível, porque mesmo... Veja bem, tem uma coisa curiosa que o Sérgio certamente sabe explicar muito melhor que eu, que é assim, quando a gente tem um monte de gente agindo de maneira que tem um grau de liberdadezinha suficiente para a gente poder chamar de estocástico, de casual, a gente mesmo assim tem fenômenos que no todo são previsíveis, tá? Essa coisa trabalha nesse nível da coisa previsível do todo, não é previsível nas partes. Mas você tem razão no que você está dizendo. Você vai criando uma maneira de tratar as pessoas como se elas fossem data points numa coisa, como se elas fossem manipuláveis, que é mas muito elas ruim. são. Na verdade, eles já fazem isso, cara. Eles já fazem isso. Só vão passar isso pra uma realidade mix aí que você falou, Só que eles vão entendeu? virar Deus. Mas é que eles já fazem isso, já manipulam. Cara, eles já manipulam. Tem aí esses escândalos todos aí, os Facebook Papers, os negócios aí. Cara, Mas que o é que a ele manipulação total, né, cara? Sim, mas o que ele manipula hoje é tipo, o que vai aparecer na minha tela? Então, mas aí Não nesse dá caso pra- não vai ser isso, cara. Vai ser Exato, você tá exato. andando na rua ali, na rua virtual ali, e tá aparecendo as coisas aqui só que você quer ver, cara. Exato. É um negócio muito foda. É sim. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. É o que você vê no metaverso que vai ser realmente o grande problema. Inclusive, vamos pensar na desigualdade hoje em dia e na desigualdade no metaverso. Hoje em dia a desigualdade está aí, e é horrível. Mas bem ou mal, você manda mensagem no WhatsApp, você manda uma mensagem no WhatsApp, você navega na internet, você navegou na internet, ponto final. No metaverso, ou você paga, ou provavelmente você vai ser assolado por avatares querendo te vender coisas, encher seu saco. Você vai ver propagandas volumétricas